Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre um processo de compostagem utilizando a metade de uma bombona plástica, que eu acho bem interessante, principalmente para quem tem um pequeno quintal com canteiros de terra. O composto produzido ele pode ser utilizado no cultivo de plantas ornamentais, de hortaliças, de plantas frutíferas, tanto a nível de campo como em vasos, como a gente viu no último vídeo sobre o cultivo de plantas frutíferas em vasos. Bom, a composteira nada mais é do que uma bombona cortada ao meio, né? O fundo dessa bombona também recebe alguns furos, tá certo? E essa bombona é colocada em contato com o solo, com um canteiro de terra, tá certo? Esse contato com o solo permite a drenagem, né, do excesso de chorume, caso houver, né? E também permite, né, a entrada de micro-organismos do solo para dentro da composteira, que vai também auxiliar na compostagem, tá certo? Inclusive, minhocas presentes nesses canteiros, elas migram para dentro da composteira e ajuda também no processo de compostagem. Então é bem interessante, tá certo? E essa composteira é colocada num ambiente, né, geralmente debaixo de uma árvore, com uma certa proteção do sol e também a gente vai ver posteriormente que ela é coberta, né, para evitar o encharcamento, né, da composteira pelas chuvas, tá certo? E toda vez que a gente coloca uma camada de restos de alimento, a gente coloca um material, neste caso aqui, a gente vai ver posteriormente, é serrapilheira, que aquele material que é formado, né, debaixo de uma grande árvore, dentro de florestas, né? A gente recolhe esse material, guarda ele protegido da chuva e toda vez que for colocar uma camada de alimento, a gente coloca um pouco desse material. Esse material é bem interessante porque ele inocula micro-organismo na composteira, ele apresenta uma estrutura bem interessante, com pedacinhos de galhos secos, folhas secas, um pouquinho de terra, então também ele fornece uma estrutura bem interessante. E ele controla essa umidade, então o material tem que estar seco, né? Para controlar essa umidade, porque quando a gente faz a compostagem de restos de alimentos, esses restos de alimentos geralmente têm um teor de umidade muito alto, geralmente acima de 80%. Então é muita umidade. Então a gente precisa ter um material mais seco para controlar. Muitas pessoas utilizam a serragem, tá certo? Então, caso a gente não tenha muita disponibilidade dessa serrapilheira, a gente pode misturar com serragem para complementar. Mas o uso de um pouco de serrapilheira é bem interessante, como a gente vai ver posteriormente. E neste caso aqui, gente, os restos de alimentos, eles são muito ricos em nitrogênio. Então, ele tem uma baixa relação CN. Então, não há necessidade da gente colocar estercos animais dentro de composteira doméstica, tá certo? Nem biomassa de leguminosa, nem outro material rico em nitrogênio. Então, o próprio material já é de relação CN bem baixa, rico em nitrogênio, então ele vai ser decomposto com muita rapidez pelos micro-organismos. Com relação à bombona, existem vários tipos de bombonas, tá certo? Algumas com tampas rosqueadas, né? Outras com umas tampas menores, né? Pequenos furos na tampa, tá certo? Então, essas bombonas, tipo essa aqui do lado direito, que tem uma base mais, que assenta melhor no solo, né? Ela deve ser dada preferência a ela, né? Porque ela vai ter uma estabilidade maior quando a gente colocar sobre o solo. Mas essas outras a gente pode utilizar também tranquilamente, né? Se for o caso, a gente coloca algum apoio, né? Alguma estaca para apoiar a bombona, principalmente na parte que é mais arredondada, tipo essa primeira aqui do lado esquerdo, né? Ela é uma bombona de tampa rosqueada, a boca dela não é muito grande, então neste caso aqui a gente pode simplesmente tirar a boca, cortar ao meio e já é considerado uma composteira. A gente não vai nem precisar de fazer o furo no fundo, né? Porque a própria boca seria o fundo, né?
Contudo, ela vai ter uma dificuldade de apoio no solo. Aí você coloca umas estacas ao redor para segurar e para servir de apoio. Então, qualquer uma dessas bombonas serve, tá certo? O importante realmente é no fundo da bombona, né, a gente ter furos, né, para drenagem, principalmente do excesso de solume, caso ocorra durante o processo de compostagem. Então aqui a gente vê os furos, né, realizados. Esse furo aqui já é da própria bombona e esse outro aqui foi realizado para facilitar ainda mais a drenagem, né, tá certo, do chorume. E aqui a bombona sendo colocada sobre o solo, né, então a gente vê o contato direto com o solo aqui. Então, micro-organismos do solo vão migrar para dentro da composteira, né, e vai participar do processo, o chorume vai escorrer aqui, então a gente não vai ter excesso de umidade, tá certo? E essa troca de micro-organismo aqui é bem interessante, o chorume também vai penetrar no solo e a planta que tiver por perto aqui também vai ser beneficiada, né? E os micro-organismos do solo também. Então, eu acho bem interessante. Com relação ao ambiente, onde colocar essa bombona para fazer a compostagem, né? Então, do lado direito aqui, a gente observa que ela foi colocada num canteiro, tá certo? Contendo uma jabuticabeira, tá certo? Então, ela está na sombra de uma jabuticabeira e está apoiada nas paredes do canteiro aqui, tá certo? E isso dá uma maior estabilidade, já que a nossa bombona, ela não tem uma base muito uniforme, né? Então, ela foi apoiada nessas paredes do canteiro aqui, tá certo? Então, essa sombra dessa árvore aqui vai evitar que o sol intenso bate sobre a composteira e prejudique, né, o processo de compostagem, porque sol muito intenso pode provocar até a fermentação do material aqui dentro, o que a gente não quer. A gente quer uma decomposição natural, né, através dos micro-organismos. Então, a sombra de uma árvore é bem interessante, tá certo? Então, aqui a gente vê, novamente, né, um ambiente, né, colocada sobre o solo. A jabuticabeira, muitas vezes, ela deixa cair muitas folhas, né? E aqui forma uma pequena serrapilheira, então a gente pode aproveitar essa pequena serrapilheira para também fazer inoculação aqui dentro da compostagem. E aqui a gente vê um outro ambiente, né? Um bosque, né? Onde pode ser também tranquilamente colocada a composteira. Então, se você tem uma árvore grande, né? No seu quintal, uma mangueira, né? Então você pode também colocar ali, mas neste caso você vai ter que fazer um apoio melhor da composteira para que animais não tombe, né, a composteira, então vai ter que fazer uma proteção melhor. Mas é um ambiente também excelente, porque a gente tem muita serrapilheira debaixo de uma grande árvore, né, e essa própria serrapilheira pode ser utilizada na compostagem, tá certo? O ideal é que a gente colete esse material, guarde ele abrigado, né, de chuvas, né, para quando a gente for colocar um material mais seco, né, para reduzir um pouco a umidade dentro da compostagem, porque já que os resíduos de alimentos, né, são muito ricos em umidade. Então, aqui a gente inicia o processo de compostagem, então no fundo da composteira a gente coloca um pouco de serrapilheira, nesse caso aqui, inclusive, com um pouco mais de solo, né? E sobre esse material a gente vai colocando os restos de frutas, tá certo? Inclusive frutas até inteiras. Aqui, no caso, bananas, né? Que foram descartadas, né? Porque já estavam rachadas quando foram colhidas, né? Casca de maracujá. Então, a gente não precisa picar as frutas, né? Porque como a composteira tem um espaço bom, a gente não necessariamente precisa de fazer a picagem desse material, tá certo? Pode colocar ele bruto mesmo, como a gente está vendo aí. Na residência, né, a gente faz a separação do lixo seco com o lixo orgânico, né? Então, numa lixeira a gente coloca as embalagens plásticas, material proveniente do banheiro, né? Embalagens, inclusive de papelão, a gente coloca numa lixeira e na outra lixeira somente o lixo orgânico, né? Então a gente observa aqui, ó, cascas de frutas, o filtro de papel
para coar o café, né, o pó de café, então todo esse material é recolhido separadamente. E essa pequena, né, lixeira, ela permanece na residência durante 2, 3 dias para a coleta desse material. Quando ela estiver cheia, a gente leva para compostagem, tá certo? Então aqui a gente volta a lembrar, né, que os restos de alimentos têm uma relação CN muito baixa, então são ricos em nitrogênio, então a gente não precisa de adicionar estercos animais durante o processo de compostagem, certo? Onde conseguir, né, coletar a serrapilheira, né? Então, aqui a gente mostra, né, uma grande árvore, né, uma jambrosa, isso aqui no quintal de uma propriedade, uma jambrosa, tá certo? E durante o período de produção de frutos, né, como a gente vê na parte superior aqui, ó, caem muitas folhas e frutos sobre o solo, tá certo? E se a gente não recolher esse material, principalmente os frutos, rapidamente eles vão ser decompostos pelos micro-organismos do solo. Então, mostra que debaixo dessa jambrosa aqui, tem realmente uma grande quantidade de micro-organismos. Então, a gente pode pegar esse material aqui e inocular dentro da composteira. Então, a jambrosa ou jambo rosa, né? Outra possibilidade é a gente coletar um pouco de serrapilheira dentro de uma mata. E outra dentro de um bosque com árvores grandes, né? Que principalmente no outono, né? Outono e inverno ocorre uma queda muito intensa de folhas, né? Então a gente pode coletar esse material, armazenar e utilizar ele toda vez que a gente for adicionar, né, resto de alimento dentro da composteira, tá certo? Então, todo quintal a gente vai ter um pouquinho de serrapilheira para a gente fazer essa adição. Caso não tenha, a gente pode misturar um pouquinho, né, da serrapilheira que a gente conseguir com serragem para fazer o controle de umidade dentro lá da composteira. Então aqui a gente observa o que a gente comentou, né? Foi colocado uma boa quantidade de restos de alimentos do lado direito aqui e por cima desse alimento está sendo colocado uma pequena quantidade de serrapilheira, tá certo? Então isso vai favorecer muito a decomposição, o controle de umidade e também a estrutura final do composto orgânico, que vai ser de excelente qualidade. E com relação à proteção de animais, se a gente deixar essa composteira aberta, com certeza animais vão tentar mexer nesse material, então a gente cobre, né? Tá certo? Mas se a gente cobrir só com essa essa madeira aqui, como a madeira é vazada, se chover vai ter excesso de umidade, tá certo? Então a gente cobre e depois a gente coloca uma lona por cima, tá certo? Então, quando a gente coloca a lona, esses vazados aqui vai permitir, mesmo com a lona tendo essa saliência, vai permitir a troca de gases aqui, principalmente a saída de CO2, gás carbônico e entrada de oxigênio, porque o processo de compostagem ele ocorre na presença de oxigênio, tá certo? Então a gente tem que ter essa preocupação também. Então a gente tem que ter uma tampa pesada para evitar que animais tirem essa tampa com facilidade. Então aqui a gente vê, né, a bombona do lado esquerdo aqui em contato com o solo, com essa estrutura de madeira vazada aqui, né? E por cima dessa estrutura a gente colocou uma lona, tá certo? Encaixou a lona na beirada aqui, colocou um peso para o vento não tirar, né? Para proteger principalmente contra chuvas, né? Então a gente tem a proteção do sol intenso da jabuticabeira, a proteção das chuvas, né? Pela lona e a entrada de ar aqui nessas frestas que ficam entre um vão e o outro da madeira aqui, tá certo? Então é bem interessante essa forma. E aqui é o que a gente falou, né? A própria serrapilheira do canteiro aqui, ela pode ser utilizada para inocular dentro da composteira. E com certeza aqui vai haver uma troca muito grande de micro-organismos do solo. Então, com o tempo, inclusive, esse canteiro aqui vai ter uma maior atividade microbiana
maior quantidade de minhocas, então é bem interessante é, esse processo de compostagem. Com relação aos materiais para confecção da composteira, então uma bombona partida ao meio, neste caso aqui, de preferência, né, essa que tem uma base que assenta melhor, e por cima a gente pode colocar um estrado, né, de madeira, num pallet, né, tá certo? Então existem vários tipos de pallet. Esse aqui é mais interessante porque ele tem uma estrutura plana tanto por cima como por baixo. Então ele tem réguas dos dois lados, tá certo? Então quando a gente coloca a lona por cima aqui, existe essa folga aqui para entrada de ar, né? E a lona fica bem assentada sobre a madeira, tá certo? E essa base também fica bem assentada sobre a bombona também, a parte superior da bombona. Já esse pallet aqui, ó, que tem a estrutura somente na parte de cima, ele já não permite uma estrutura mais uniforme, né? Então, se a gente colocar essa parte para baixo, assentada sobre a bombona, vai assentar bem. Mas quando a gente jogar a lona por cima, vai ficar bem desuniforme. Então, de preferência, usar esses tipos de pallets aqui, que são encontrados com muita facilidade, tá certo? E sempre a preocupação, né, de fazer os furos no fundo da bombona, né, e que a bombona esteja em contato com o solo, tá certo? Bom, fazendo isso, com certeza, uma bombona você pode confeccionar duas composteiras, né? E quando uma estiver cheia, você deixa ela coberta ali direitinho, sem movimentar, né? Tá certo? E inicia a produção de composto na outra, tá certo? Aqui ficou cheia cerca de, no máximo, 2 meses, eu creio que em um mês, dependendo do material que você utilizou, esse material vai estar totalmente decomposto, né? E já está a formação de um composto de excelente qualidade, tá certo? Então, porque o processo ele vai acontecendo de baixo para cima. Então, quando a gente coloca a última camada, as camadas inferiores já estão bem decompostas, né? Então, a necessidade simplesmente do micro-organismo fazerem, né, decomporem, né, a parte superior. Então, aí, no caso, o processo é bem rápido, tá ok? E o interessante desse tipo de composteira, né, é que não há necessidade da gente fazer, né, o revolvimento, como a gente viu em vários vídeos, né, no canal sobre compostagem no campo do processo de compostagem em pilhas, ok? E só para salientar, a gente já falou isso em outros vídeos, né, a qualidade do composto orgânico produzido no final, né? Então é um material que não tem cheiro, tá certo? Ele tem cheiro de terra. Se ele tiver cheiro desagradável, alguma coisa deu errado, né? Talvez o material ficou com excesso de umidade, aí ocorreu a fermentação anaeróbica e fica realmente com um mau cheiro. Aí você vai ter que fazer as adaptações necessárias, né? Qual a quantidade de material mais seco que você coloca, né? É mais ou menos a mesma espessura da camada que você colocou de resíduos de fruta. Então você vai ter que aferir essas quantidades para realmente na próxima compostagem, né, você ter mais êxito na que você teve problema, tá certo? Mas no final, o composto orgânico ele não tem cheiro desagradável. Se tiver cheiro desagradável, alguma coisa está errada. Ele não esquenta mais, tá certo? Ele tem uma boa porosidade e uma boa capacidade de retenção de umidade. Essa boa porosidade, principalmente quando você usa essa serrapilheira, ocorre, né, aquela introdução no composto de pequenos galhos, pedacinhos, e isso ajuda muito na estrutura física do composto final, tá certo? Esses materiais geralmente são de decomposição mais difícil, então eles ficam ali fazendo uma boa estrutura no composto. O composto também é fonte de macro e micronutrientes de forma bem balanceada, tá certo? Ele libera os nutrientes lentamente, diferente dos estercos animais, o composto orgânico libera lentamente. A gente já falou aqui que ele pode ser considerado, né, um osmocote natural, né, um adubo de liberação lenta, e ele é bem leve, muito mais leve do que terra. Então, quando você faz o cultivo em vaso,
o vaso não fica tão pesado quando a gente coloca terra, tá certo? Então, esse composto produzido, ele é um material excelente para preparo de substrato, como a gente viu no último vídeo sobre produção de plantas frutíferas em vasos, né? E aqui, do lado direito aqui, a gente observa um experimento que eu realizei há bastante tempo com os estudantes, né? O composto orgânico, ele pode ser utilizado puro. Então, aqui a gente, nessa foto acima aqui, a gente observa rabanetes produzidos só em composto orgânico, tá certo? E aqui já é uma mistura de composto orgânico com solo. Por que a gente não usa só composto orgânico? Porque não tem necessidade, tá certo? Então a gente gastaria muito composto orgânico para produzir. Então a gente faz uma mistura com solo, como a gente viu no vídeo anterior, para economizar composto e mesmo assim, no caso aqui, o substrato fica com uma característica física, química muito interessante e permite a produção de alimentos, tá certo? Mas o composto, em função das suas características, pode ser utilizado puro, tá certo? Diferente de estercos animais, que não podem ser utilizados de forma alguma pura, porque ele libera muito chorume, ele tem vários outros inconvenientes, né? Ele atrai mosca, atrai outros insetos, né? Então, os estercos animais são utilizados mais para adubações de cobertura e não para cultivo de plantas em vaso. Quer dizer, pode ser utilizado em vasos, mas em cobertura, não como o principal, né, componente do substrato. Ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.